Então, hoje nós vamos falar sobre termodinâmica e os conceitos de energia, trabalho e transformação da matéria. Bom, qual que é o objetivo da aula de hoje, então? No final dessa aula, o que vocês vão ter que estar sabendo ou vão ter que estar entendendo sobre o que foi discutido aqui? Primeiro, identificar as leis da termodinâmica, que são basicamente duas leis. A primeira lei e a segunda lei. Está relacionado com a conservação de energia e a realização de trabalho. O objetivo 2, vocês vão também estar aptos a discutirem, é a relação dessa termodinâmica, então, com os diferentes tipos de trabalho. E o objetivo 3 é discutir as transformações da energia e da matéria. Como a energia é transformada em matéria e como a matéria se transforma em energia. Bom, por que é necessário estudar a termodinâmica? Né? Por que eu preciso estudar a termodinâmica? A termodinâmica estuda as reações químicas do ponto de vista de energia. E elas vão ser utilizadas, os conhecimentos de termodinâmica, eles servem para predizer se o calor que vai ser liberado ou absorvido pela reação química, ele permite executar um trabalho. Então, é uma avaliação do valor combustível da matéria. Então, aquela matéria ela pode contribuir energeticamente de que forma? Né? Precisando de calor, liberando calor, possibilitando a realização de trabalho, né? Então, essas discussões em cima da matéria, em cima do seu potencial energético. Isso é de extrema importância quando a gente fala, por exemplo, de bioenergia, ou de energia produzida pelos organismos vivos. Então, dentro das células, por exemplo, quando a gente absorve os alimentos, esses alimentos são degradados no sistema digestivo, dentro da célula o que chega são moléculas orgânicas, açúcares, lipídios, proteínas, aminoácidos. E essas moléculas, como por exemplo a glicose, elas entram num ciclo de reações químicas responsável pela produção de energia para a célula, para manter as atividades celulares. Né? Então, entender o potencial energético de cada uma dessas moléculas permite, por exemplo, entender como é o funcionamento energético de uma célula, o que a célula estoca lipídio, o que a célula estoca glicose, o que o estoque de glicose é diferente do estoque de lipídio. Então, tem a ver com esse potencial energético e com as características das moléculas. E o que será estudado nessa disciplina? Nesse conteúdo. Calor e trabalho são formas equivalentes de mudar a energia de um sistema. Então, o calor é uma forma de energia térmica, que é muito utilizada para realizar trabalho. Ou o trabalho realizado por uma máquina, por um sistema, por um organismo vivo, pode gerar uma forma de energia que é a energia térmica, que é o calor. E a energia total do sistema é sempre constante. Então, como eu disse, não se cria energia nem se perde energia, apenas se transforma em formas diferentes de energia. E a variação de entalpia é igual à energia térmica liberada sob pressão constante. Então, dá para medir essa quantidade de energia, principalmente na forma de calor. Só que para discutir tudo isso que nós vamos fazer aqui em sala de aula, a gente precisa de alguns conceitos prévios. Então, a gente precisa de conceituar as grandezas físicas, matéria, energia, espaço, tempo, discutir algumas leis fundamentais dos gases ideais, falar sobre a questão das energias, das ligações químicas e das forças intermoleculares. Então, esses assuntos, alguns deles nós já discutimos na química,
E aí, para a gente poder relembrar, eu vou dar uma revisão sobre eles, para a gente poder, então, discutir as leis da termodinâmica. Tá? Primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é, olhando para essa figura à direita aqui do slide, em relação a esses termos aqui do lado, qual que é a relação que vocês fazem entre esses termos do lado esquerdo e essa figura aqui? Por favor, escrevam aí no chat. Aí. Ou, se quiserem, fiquem à vontade para abrir o microfone e dizer para mim. Qual que é a relação dessa figura com esses termos? Ou com esses conceitos abaixo? Todos vocês dominam esses conceitos? Sabe o que esses conceitos significam? Qual que é a relação deles? Pessoal, combustão, calor, tem mais? Reação endotérmica, exotérmica, reação espontânea, não espontânea, tem energia envolvida nesse processo? Então, olha só, quem respondeu que é combustão está correto. É uma reação típica da química que a gente chama de combustão ou oxidação, né? E do ponto de vista simplificado, é uma reação de um material orgânico com oxigênio. E essa reação libera grandes quantidades de energia de uma vez só, né? E aí caracterizando a formação desse fogo, né? Dessa estrutura de combustão, ou com liberações de energia graduais, como, por exemplo, acontece dentro da célula. Então, o açúcar que é degradado em glicose e que é metabolizado na via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, também é uma reação de oxidação, uma reação de combustão. Só que é uma reação que acontece em vários passos, para que essa energia seja liberada de forma gradativa, para que a célula possa, então, ter uma estrutura para reter essa energia, sem que essa energia possa causar algum efeito colateral na célula. Então, as reações que liberam grande energia, por exemplo, são reações exotérmicas, como essa reação aqui. Agora, se é uma reação espontânea ou não espontânea, depende da variação de energia ligada às estruturas das moléculas envolvidas na reação e o calor liberado. Tá? Então, esses termos que nós estamos relacionando com essa figura são termos que nós iremos discutir, então, ao longo dessa aula aqui. Tá bom? Bom, mas antes vamos revisar alguns pontos aqui. Se eu perguntasse para vocês qual é a composição do universo. Bom, a gente poderia falar vários pontos, ou pontuar várias características do universo. Mas do ponto de grandezas e dimensões fundamentais, o universo ele é composto basicamente de matéria, espaço, tempo e energia. Então, quando se discute o universo como um todo,
seja o universo no seu ponto de vista macroscópico, né? Universo mesmo, ou seja um universo microscópico, um ambiente, por exemplo, como a célula. Lá tem matéria, tem espaço, tem tempo e tem energia. Matéria, todos vocês já sabem, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Massa é quantidade de matéria. E aí vale uma discussão aqui, relembrar, que massa é diferente de peso. Então, massa é quantidade de matéria, é o que se mede em gramas, quilogramas, miligramas, né? Gramas e seus múltiplos e submúltiplos. Isso é medida de massa. Agora, quando essa massa é submetida a uma atração gravitacional, a uma força de atração, a gente fala de peso. Então, quando a gente pega uma determinada matéria para ser medida a sua quantidade, a gente fala, pesa isso aí para mim. Já é comum associar peso e massa. Mas do ponto de vista físico, de conceito, massa e peso são coisas diferentes. Massa é quantidade de matéria e peso é uma força. É o resultado da ação de uma força sobre a massa. Então, quando dois corpos se aproximam, esses dois corpos eles podem ter uma atração, por exemplo, por diferença de cargas. Positiva atrai o negativo. Mas também pode ter uma força de atração por diferença de massa. Corpos de massa muito maiores, como, por exemplo, a Terra, com corpos de massa menores, muito menores, como um organismo vivo, um ser humano, por exemplo, o corpo de massa muito maior atrai esse corpo de massa menor. Essa força de atração origina-se o peso. Então, a Terra, por exemplo, é várias vezes maior do que um homem. Isso faz com que a Terra atrai esse homem para o seu centro, por força da gravidade, por uma força de atração. Essa força de atração ela é menor, por exemplo, quando esse homem está na Lua, porque a Lua tem uma massa muito maior do que a do homem, porém muito menor do que a da Terra, fazendo com que essa força de atração então seja menor. Uma vez que a força de atração entre dois corpos é proporcional à diferença de massa entre esses dois corpos. Essa é uma boa pergunta, Bianca. Por que a gente fala errado, mesmo sabendo que sabendo da diferença, continua falando errado? Isso porque alguns conceitos eles passam a se tornar muito popular. Tá? Então, para a gente falar assim, em vez de falar pesar, a gente fala massar. Massa esse negócio aí para mim. Qual seria o verbo, então, utilizado para medir a quantidade de matéria? Né? Então, ao invés de falar mede essa quantidade de matéria para mim, as pessoas substituíram isso pelo verbo pesar. E aí, o verbo pode até ser um verbo com a sua utilização correta. Mas falar que peso e massa é a mesma coisa, isso a gente não pode falar. Então, a gente acaba falando no dia a dia por questões coloquiais, né? Mas num texto, por exemplo, formal, não pode. Bom, então é isso. Massa, quantidade de matéria e peso, força exercida sobre essa massa. Bom, toda matéria ocupa lugar no espaço. Todos vocês sabem disso. E a forma como essa matéria ocupa esse lugar no espaço pode acontecer nas principais dimensões: comprimento, área e volume. As dimensões de comprimento é a medida da área ocupada, a medida do espaço ocupado pela matéria numa única dimensão. Então, imagine, por exemplo, essa estrutura óssea à direita aqui do slide. Eu posso medir o comprimento dessa estrutura em diferentes planos, né?
Vocês aí da anatomia sabem melhor que eu. Plano longitudinal, transversal, sagital. Então, eu posso medir comprimento, largura, profundidade, altura. Essas medidas de comprimento numa única dimensão, elas são utilizadas, então, para estimar características do espaço ocupado pela matéria. Porém, o que acontece é que eu posso relacionar duas dessas dimensões. Eu posso relacionar, por exemplo, a largura com o comprimento. E ao multiplicar a largura com o comprimento, eu tenho uma área. Essa área pode ser longitudinal, transversal, sagital, da mesma forma, dependendo das duas dimensões que eu estarei relacionando. Então, toda vez que eu relacionar duas dimensões de medidas do espaço, eu tenho a área. Comprimento vezes largura, comprimento vezes altura, largura vezes altura, comprimento vezes profundidade, largura versus profundidade. Tudo isso são áreas. Áreas em diferentes segmentos, diferentes ângulos, mas são medidas de área. E eu posso fazer uma relação de 3 dimensões. Por exemplo, largura, comprimento e altura. Ou largura, altura e profundidade. Vai depender de como essas dimensões elas são chamadas ou denominadas. Quando eu relaciono essas 3 dimensões, então eu tenho o volume. Então, o espaço ocupado por uma matéria pode ser um espaço medido por área ou por volume. E é extremamente interessante essa avaliação da área e do volume, porque ela tem uma relação direta com forças que nós já discutimos e com um conceito extremamente importante na termodinâmica. As forças são as forças intermoleculares. E o conceito da termodinâmica é o conceito de entropia, ou desordem. Então, as moléculas dentro do nosso organismo, elas tendem a se desorganizarem de forma natural. Ou todos os processos naturais, eles tendem a uma desordem, a um caos, a uma desorganização. Porém, o que acontece é que dentro da célula, ou as forças da natureza, elas mantêm essas estruturas ou moléculas organizadas. Então, por exemplo, vocês possivelmente irão discutir isso lá na bioquímica, né? Sobre material genético. Pessoal, essa aula vai cair agora há pouco, tá? E aí vocês entram no mesmo link daqui a pouquinho, da mesma forma que a gente tem feito nas outras aulas. Então, o material genético, o DNA de uma célula, é uma estrutura dupla fita, extremamente extensa, né? Se a gente, por exemplo, pegar todo o material genético das nossas células e pudesse esticar esse material genético, adenina, citosina, guanina, adenina, citosina, guanina, colocar uma na frente da outra, isso daria várias idas e voltas até a Lua, por exemplo, de distância. De tão grande que é a estrutura do DNA que está armazenada em todas as células do nosso organismo.